Sejam bem-vindos à segunda aula de crioulo haitiano. Se você é novo por aqui, não deixe de assistir o primeiro vídeo. No vídeo de hoje, iremos falar um pouco sobre pronúncia. Como se pronuncia as palavras em crioulo haitiano? Na sua grande maioria, é muito semelhante ao português. Na verdade, esse vídeo de hoje será para falar das exceções. Então, vamos começar. Por exemplo, quando você encontrar a letra O e U juntos, ele vai ter som de U. O e U tem som de U. Por exemplo, a palavra U, que significa você. U, você. Tu, também. Tu, também. Mun, mun. Aqui você vai encontrar a primeira palavra que talvez traga alguma confusão. Note que o N no final ele é pronunciável. É diferente do português. Por exemplo, em português aqui diríamos apenas moum. Ou se não pronunciássemos o U, o N, talvez diríamos mun. Mas não. Em crioulo haitiano se diz mun. Mun, que significa pessoa. A próxima palavra é trouver. Trouver. Essa palavra significa achar. Note que nessa palavra o W também tem som de U. Então, na verdade, fica um U como se estivesse acentuado. Então, vai ficar trouver. E a partir daqui, você vai perceber que praticamente todas as palavras em crioulo haitiano, elas têm a sílaba tônica como sendo a última sílaba. Depois, tout bon vrai. Tout bon vrai, que significa realmente. O W, como mencionado anteriormente, o W tem som de U. Por exemplo, doer, doer, que significa dever. Muen, muen, que significa eu. Tuo, tuo, que significa muito. Palavras escritas com a letra Y, você vai notar que o Y tem o mesmo som de I. Union, union, que significa união. Bien, bien, que significa bem. Bye, bye, que significa dar. A letra G em crioulo tem o som de G, não o som de G como em português. Então, por exemplo, a palavra gain, gain, que significa ter. Ganhem, ganhem, que significa ter também. Gendoi, gendoi, que significa poder. Palavras terminadas em consoante, a sílaba tônica sempre será a que completa a vogal anterior. Então, por exemplo, fret, fret, que significa frio. Siècle, siècle, que significa século. Note que o K, assim como o T, todas essas consoantes são pronunciáveis em crioulo. Époque, époque, que significa época. En fait, que significa de fato. O R em crioulo ele tem uma peculiaridade que diferencia muito ele do português. O nosso R de carroça faz lembrar um pouco ele, mas ele é ainda mais acentuado no crioulo. Por exemplo, paré, paré, que significa pronto. Vraiment, vraiment, que significa realmente. Mériter, mériter, que significa mérito. Considérer, considérer, que significa considerar. O L em crioulo, ele não tem som de U, como em português, mas sim de L mesmo. Por exemplo, difficile, difficile, que significa difícil. Note que não é como em português, talvez seria difícil, mas em crioulo se diz difficile, difficile. Facile, facile, que significa fácil. Note que tanto em difficile como em facile, o S está entre duas vogais. E diferentemente do português, que quando o S está entre duas vogais tem som de Z, em crioulo não. O S sempre vai ter som de S.
Assim como o Z sempre vai ter som de Z. Ciel, ciel, que significa céu. Palavras terminadas em EN, AN e ON têm um som fanho em crioulo. Ele é bem nasal. Por exemplo, remen, remen, que significa gostar ou amar. Méchant, méchant, que significa mal ou maligno. Non, non, que significa nome e às vezes também não. Palavras terminadas com consoantes, como mencionei antes, elas serão pronunciáveis, mas há situações em que aquela consoante é dobrada, como é o caso do M ou do N. Por exemplo, joen, joen, que significa procurar. Oken, oken, que quer dizer nenhum. Mem, mem, que quer dizer mesmo. Palavras terminadas em Z, eles pronunciam o Z de maneira bem forte. Por exemplo, la perez, que significa medo. Note la cause, que significa causar. 16, que significa 16. E chaise, que significa cadeira. E palavras terminadas em I, normalmente ela tem um som semelhante ao que muitos de nós brasileiros falamos na região nordeste do Brasil. Por exemplo, o ti e o di. Manti, que significa mentir. Pati, que significa parte. Di, que significa dizer. A título de sugestão, escutem muito o idioma. Tem pessoas que gostam muito de ouvir músicas no idioma estrangeiro. Porém, eu recomendaria mais ouvir conversações, ou então leituras de e-books ou de revistas. Isso com certeza vai ajudar muito você a acostumar o seu ouvido a como se pronuncia aquelas palavras a um ritmo a qual o nativo está acostumado a falar. Assim você não vai ter muita dificuldade de poder conversar com ele no dia a dia. Se possível, tente acompanhar a leitura por meio de um arquivo ou em PDF ou talvez o próprio livro em mãos. Você vai notar como é pronunciada aquelas palavras no idioma e assim vai aumentar em muito a sua capacidade, também a sua fluência na hora de fazer uma leitura, ok? Não deixe de se inscrever no canal, clicar em gostei, ver nossos outros vídeos e compartilhar esse vídeo nas suas redes sociais. Assim você ajuda muito o canal e muitas outras pessoas que também querem aprender o idioma. Então, até mais!